Olá, meus queridos alunos e alunas. Então, estamos de volta falando de vínculo empregatício, né? De caracterização desse vínculo, desse liame, dessa relação entre empregado e empregador. Então, quando eu tenho esse vínculo empregatício, aí sim eu vou falar a incidência das normas trabalhistas, né? Só quem tem um vínculo empregatício tem direitos trabalhistas. E a gente já viu que o empregado é aquela pessoa física que trabalha com pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. São 5 elementos fáticos, ou seja, acontece na prática, é fato, e que tem relevância jurídica, por isso que chama elementos fáticos jurídicos, caracterizadores de um vínculo empregatício, que vão caracterizar, que vão dizer, que vão mostrar que você tem um vínculo empregatício, ok? Então, quando eu tenho uma pessoa que trabalha com esses 5 elementos, ela tem direitos trabalhistas. E aí, por consequência, eu tenho que anotar carteira. Por consequência, pode ser que essa pessoa esteja num período de experiência. Por consequência, essa pessoa tem FGTS, 13º, férias, INSS, intervalo, salário mínimo. Ou seja, eu trabalho com essas 5 características que faz nascer um vínculo empregatício e atrai a incidência dessas regras trabalhistas, beleza? Se não tem os 5 elementos, né, não tem vínculo. Aí eu vou estar falando de algum outro tipo de prestação de serviços. Pode ser um autônomo, um eventual, um estagiário, um voluntário, né? Um diarista. Pode ser qualquer outra dessas modalidades, mas que eu não vou ter, então, direitos trabalhistas, beleza? Porque eu vou ter um outro tipo de prestação de serviços. Combinado? Então, vamos lá. Se de um lado eu tenho vínculo, se eu tenho empregado, ele está ligado ao empregador. Quem que é esse empregador? Né? Vamos falar um pouquinho, então, do empregador. Se eu tenho empregado, eu tenho empregador. Se eu tenho um empregado subordinado, quer dizer que eu tenho alguém que me dá ordens, que vai ser esse empregador ou seus representantes, né? Um administrador, um gerente, né? Alguém ali dentro daquela estrutura da empresa que tem poder de dar ordens, né? Poder hierárquico em relação aos empregados subordinados, beleza? Então, vamos lá. Quem que é o empregador? Artigo 2º da CLT. Considera-se empregadora a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, lembra que eu falei para vocês o princípio da alteridade? Risco da atividade econômica da empresa. Se a sua empresa for um sucesso ou um fracasso, o problema é seu, não é do trabalhador. Não tem como repartir prejuízo, você pode repartir lucro, né? Se a sua empresa, através de negociação coletiva, ACT e CCT, resolveu, né, ter PLR, participação nos lucros e resultados, os empregados participam dos lucros. Mas você não pode participar, dividir, participar, eles não podem participar do prejuízo. Por quê? Porque o risco da atividade econômica é da empresa, né? Então, você alegar que sua empresa, né, a sua empresa ela tá falida, a sua empresa está com muita dívida, a sua empresa está com muita inadimplência, nada disso é argumento para justificar o não pagamento e o não cumprimento dos direitos trabalhistas, beleza? Por quê? Porque o risco da atividade econômica é da empresa. Você, empresa, tem, até pela Constituição, direito fundamental à livre iniciativa, né? O que é essa livre iniciativa? Você pode abrir um negócio, desde que seja uma atividade econômica lícita, né? Regular, dentro dos termos da lei, você pode exercer essa atividade econômica. Uma vez que você escolheu exercer essa atividade econômica e ter pessoas prestando serviço para você, se essa pessoa presta serviço com aquelas 5 características, pronto, você virou empregador e você tem a obrigação de cumprir com os direitos trabalhistas em relação a esse empregado. Independentemente do sucesso ou do fracasso da sua empresa, você que por livre e espontânea vontade, por livre e espontânea iniciativa, resolveu ter uma atividade econômica, exercer uma atividade empresarial, né? Você tem que arcar com os direitos trabalhistas desses empregados que lhe prestam serviços quando eles preenchem aqueles 5 requisitos, tá? Então, empresa, quando a legislação diz, né, que empregador é empresa, significa que pode ser uma empresa individual, pode ser uma empresa coletiva, né? Pode ser uma empresa com essa empresa, né? Ela pode ali ter fins lucrativos, ou eu posso estar diante de uma entidade sem fins lucrativos. Nada disso interessa. Pode ser uma pessoa física, né? Pode ser jurídica. Então, por exemplo, eu, Aline, eu posso ter uma secretária,
né? Eu tô com dificuldade ali de gerir esse sistema remoto e eu contratei uma secretária para olhar minha agenda, para me ajudar aqui a organizar o SIGA. E aí, se essa pessoa trabalha para mim com pessoalidade, é uma pessoa física, né? Pessoalidade, subordinação, onerosidade e eventualidade, pronto, eu virei empregadora dessa pessoa, que é ali a minha secretária, que está me ajudando a organizar minha agenda no sistema remoto. Entendam? Então, empregador pode ser uma pessoa física, jurídica, pode ser uma empresa individual, coletiva, pode ser uma entidade, né, beneficente, uma instituição sem fim lucrativo, um clube, tanto faz. O que interessa é, tem alguém prestando serviço para você com aquelas 5 características, pronto. Você virou empregador e aquela pessoa virou empregado. E ali incidem todos os direitos trabalhistas, ok? Então, está no artigo 2º, né, da CLT. O parágrafo 1º vai dizer o que eu disse, né? Empregador pode ser uma pessoa física, um profissional liberal, né? Então, digamos que você é contador. E aí você contratou uma secretária. Pronto, você é contador, pessoa física, profissional liberal, autônomo, mas você, naquela relação com aquela secretária, você é o empregador dela, beleza? Então, aquela secretária que presta serviço para o contador de maneira habitual, pessoal, com onerosidade, subordinação, né, não eventualidade, aquela secretária em relação àquele contador, ela é empregada e ele é empregador, beleza? Então, percebam que vocês têm que saber quem que vocês estão focando. Do contador com a secretária, tem um vínculo empregatício, o contador é o empregador e a secretária é a empregada. Mas digamos que esse contador presta serviços para várias empresas, né? O contador da Fagó, que é o contador lá da empresa de móveis X. Percebam, o contador com essas empresas, ele não tem vínculo, ele é autônomo, ele está só prestando um serviço ali de maneira eventual para fazer um levantamento do patrimonial, balanço, etc., no final do ano. Entendam? Então, vocês têm que ver cada relação jurídica que vocês estão analisando, né? Do contador com a secretária é uma coisa. Do contador com as empresas que ele presta serviço, se esse contador não preenche aqueles 5 requisitos, ele é um mero autônomo prestando serviços. Se por acaso esse contador, por algum motivo, preencheu os 5 requisitos com a FAGOC, aí sim, esse contador, por exemplo, pode pedir vínculo empregatício com essa empresa, ok? Então, percebam que precisamos olhar cada uma das relações, né, jurídicas e analisar, né? Qual a relação entre essas pessoas? Tem aqueles 5 elementos, sim ou não, né? E aí a gente começa a caminhar no sentido de caracterização, né? Vai caracterizar ou não um vínculo empregatício, beleza? Então, estamos analisando o artigo 2º da CLT, que vai dizer sobre empregador. Esse mesmo artigo 2º traz, no parágrafo 2º, que a gente chama de grupo econômico. O que é o grupo econômico, né? Pode ser que existem empresas vinculadas umas às outras. Então, digamos que a gente tem um grupo de empresas, né? Vou dar um exemplo aqui, Bradesco. A gente tem o Bradesco Seguro, o Bradesco Banco, propriamente dito. Tem o Bradesco Empréstimos, tem o Bradesco seguro de casa, seguro de vida, tem Bradesco Previdência Privada. Então, existe um grupo de empresas que é o Grupo Bradesco. Cada uma delas oferece um serviço, cada uma dessas empresas tem personalidade jurídica, né, própria, cada uma é uma PJ independente. Então, digamos que o João trabalha para Bradesco Seguros e a Bradesco Seguros não pagou os direitos trabalhistas do João. O João, ele vai na justiça contra a Bradesco Seguros, que era seu empregador, pedindo lá as horas extras, férias, enfim, os direitos trabalhistas não cumpridos. Só que o João vem e fala assim, ó, se a Bradesco Seguros não pagar, eu vou chamar aqui na justiça todas as outras empresas do grupo, que aí o juiz pode condenar qualquer uma delas a pagar minha dívida, e depois elas que resolvam entre si. Então, o grupo econômico significa quando eu tenho empresas interligadas, né? E essas empresas são todas responsáveis pelo pagamento dos direitos trabalhistas do trabalhador de uma delas. Então, né, dentro da ideia de proteção, eu estou aumentando o leque de empresas responsáveis por pagar o crédito trabalhista de um empregado ali de uma dessas empresas, né, quando essa empresa foi inadimplente, ela deixou de pagar os créditos trabalhistas. Então, olha o que vai dizer a lei, né? Sempre que uma ou mais empresas
embora cada uma delas com personalidade jurídica própria, então cada uma é uma PJ independente, estiverem sobre direção, controle ou uma administração de outra. Então, tipo, eu tenho uma empresa que ela é a controladora de outras empresas. Eu tenho uma empresa macro que dirige outras empresas. Então, percebam que tem uma relação de um grupo de empresas interligadas por uma que gere todas as outras, por exemplo. Ou mesmo quando elas estão interligadas, né, por uma subordinação, então ali elas se integram mesmo, né, igual ali no Bradesco, que eu falei, às vezes não tem uma que manda, elas estão todas ali no mesmo nível de hierarquia interligadas, né, Bradesco Seguros, Bradesco Automóvel, Bradesco Previdência Privada, né, todas ali se interligando. Elas são um grupo econômico, é o que está dizendo a lei. Para ser grupo econômico, então essas empresas têm que ter um interesse integrado, né, comunhão de interesse e atuação conjunta. Então, realmente tem que demonstrar que essas empresas ali, elas estão em harmonia, né? Elas não são independentes. Apesar de ser pessoas jurídicas independentes, elas não são independentes. Elas têm ali comunhão de interesses, uma atuação conjunta, né? Elas se integram ali por interesses comuns. Igual ali, né, no Bradesco, o interesse comum ali vai ser vender esses produtos, enfim, seguir a mesma logomarca, seguir as mesmas regras ali internas. Então, consegue se demonstrar ali uma comunhão de interesses, né? Ok, beleza. Olha, como é que eu vou saber que uma empresa, ela integra com a outra, ela tem relação com a outra, elas estão em harmonia, né? Então, existem alguns fatos que facilitam essa identificação. Por exemplo, né? Identidade de sócios. Então, às vezes, a Aline é sócia de 3 dessas empresas. Então, na empresa X é a Aline mais 5 pessoas, na empresa Y é a Aline e outras pessoas. Mas, olha, tem uma mesma pessoa transitando entre todas. Então, deve ter ali alguma coisa em comum entre essas empresas, né? Diretorias em comum também, né? Então, às vezes, 3 pessoas são diretores da empresa X, Y e Z, né? Uma empresa gere a outra, por exemplo, né? Então, são situações que levam a crer, que dão indícios de que essas empresas ali estão em harmonia, beleza? E se elas estão em harmonia, se elas estão integradas, né? Se elas têm alguma interligação, todas elas passam a ser responsáveis pelo pagamento dos direitos trabalhistas de um empregado que prestou serviços, né, com vínculo empregatício para apenas uma delas. Essa empresa foi inadimplente, não pagou os créditos, então esse trabalhador ele pode pedir os seus direitos trabalhistas não só da sua empregadora, né, de quem assinou sua carteira, de quem realmente ele usufruía da prestação de serviços, mas de qualquer empresa do grupo econômico, tá? Então, é uma forma de ampliar a proteção para esse trabalhador, que ele pode se ver resguardado, né, do pagamento dos seus direitos trabalhistas por qualquer das empresas do grupo econômico, beleza? Os grupos econômicos, de acordo com a doutrina, são divididos por subordinação ou coordenação. Então, um grupo econômico por subordinação é quando eu tenho uma empresa que manda nas outras, e por coordenação seria o exemplo que eu dei do Bradesco, que elas são interligadas, mas não tem uma, digamos, uma empresa mãe, né? São todas empresas ali interligadas, mas no mesmo nível de hierarquia, ok? Só uma ressalva, eu não tô falando de franquia, tá? As franquias, elas são completamente independentes, apesar de seguirem regras, né, né, de quem lá concede a franquia, de quem pensou a franquia, né, de quem é o dono da franquia. Então, se você abre uma franquia de uma loja de chocolate, você tem um layout a seguir, os tipos de produtos, os preços, etc, né? Mas a franquia, ela é completamente independente. Então, se você trabalha na loja da marca X de chocolate em Ubá, né, da Cacau Show em Ubá, seu chefe é o dono daquela loja em Ubá. Então, você não vai poder pedir seus direitos trabalhistas da Cacau Show lá de Belo Horizonte, porque aí não. Franquia não tem nada a ver com grupo econômico, tá? As franquias são completamente independentes. Os donos das franquias, que são os empregadores, os empregados vão ter os seus direitos pagos pelo responsável ali daquela loja específica da franquia, tá? O dono, o chefe, quem criou a franquia, não tem nada a ver com a sua loja aqui em Ubá, não, beleza? Ok, né?
Da mesma forma que eu tô falando que tem um grupo econômico, empresas ali, né, que se interligam, esse trabalhador, ele pode estar ali dentro em cada uma dessas empresas ou em todas. Então, digamos que você foi contratado pela Bradesco Seguro, mas durante 2 meses você ficou lá na Bradesco Previdência. Tudo bem, porque não tem problema você transitar ali entre essas empresas, a não ser que tenha alguma cláusula de exclusividade, né, que você só pode ficar em uma delas, né? Isso está lá na súmula 129 do TST. E aí, beleza, tá? Então, dito isso, vamos trazer mais 2 tópicos para a gente fechar esse assunto, beleza? Na verdade, vamos encerrar aqui e eu trago esses 2 tópicos na sequência, ok? Então, fechamos aqui essa primeira parte sobre empregador.